Boa noite, estamos iniciando aqui a nossa live. Vamos entrando, enquanto o pessoal vai entrar, eu vou tocar uma músicazinha aqui, tá bom? Para dar um animo. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Tantas já vi. Histórias que eu contei aqui. Boa noite. Helena. Oi, boa noite. Saudades eu senti. Boa noite. Não, som de Roberto Carlos, hein? Sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Não sei, Eu sei, já sorri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Nós estamos aqui hoje à noite para viver grandes emoções. Gente, Verdade. Eu queria dar boa noite a todos vocês, tá certo? Boa noite às pessoas, deixa eu ver aqui o pessoal que está entrando. Boa noite, doutora Alessandra, que é oftalmopediatra. Boa noite, doutora Luana, pediatra. Boa noite, Helena, ajudei, boa noite. Boa noite, Isa, Sirlene. Boa noite, Geise. Sejam todos bem-vindos, tá? Essa nossa live. Hoje, uma live que promete, não é, Helena? Vamos lá, né? Vamos ver o que a gente faz aí. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Foi muito legal esse seu convite, viu, Marcelo? Muito obrigada Isso, por eu vou já oportunidade de apresentar fazer para o essa conversa. pessoal. Eu vou deixar só, dá mais uns 2 minutinhos só para o pessoal entrar, é isso? Pode ser? Beleza, tranquilo. Enquanto isso, a gente vai tocando um forrozinho. Vocês gostam do forró? Na verdade, um baião. Não se admire se um dia o beija-flor invadir a porta da minha casa, te der um beijo e partir. Fui eu que falei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Mas se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. E eu chorando pela estrada, mas o que posso fazer? Trabalhar em minha sina, eu gosto mesmo é de você. Que ótimo! A música, ela traz um clima muito interessante, né? Por isso que eu nem tinha combinado assim com a Helena, mas me deu vontade aqui de iniciar. Gente, eu quero dar boas-vindas a todos vocês. Essa é a primeira live de 2024, né? A minha primeira live de 2024, e eu tenho a honra de receber aqui, eu vou colocar para a dos ruídos, eu tenho a honra de receber aqui, né, a doutora Helena Vettorazzo, tá? Helena, ela é doutora em educação, tá? Mestre também em educação. Ela é antropóloga, ela é psicopedagoga, tá? Ela é professora universitária e aceitou, né, o meu convite para a gente fazer uma live hoje com um tema que é muito pertinente, tá? Que é a psicopedagogia e a complexidade da inclusão. Como incluir sem excluir. A mim, essas pessoas que já me seguem, já me conhecem, né? Meu nome é Marcelo Forte, eu sou psicopedagogo, tá? Eu sou titular da Associação Brasileira de Psicopedagogia e sou autista com altas habilidades. Então, primeiramente, Helena, boa noite e muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá? Imagina, muito obrigada
Obrigada a você, Marcelo. É um prazer estar aqui com você conversando sobre esse tema que é tão interessante, né? Para todos nós educadores, acho que de todos os níveis de ensino, né? Para todos nós psicopedagogos e famílias, né? Médicos que lidam com essa questão da inclusão no cotidiano, né? Isso. Inclusive, nós temos aqui vários profissionais de vários segmentos. Nós temos aqui psicopedagogos, professores, médicos, né? Várias pessoas que estão aqui participando justamente porque o tema é a psicopedagogia e a complexidade da inclusão, mas a inclusão não se resume à psicopedagogia, né? A gente foi apenas um recorte do recorte do recorte, mas acredito que um tema como esses não é nem possível fazer esse recorte, né? Tanto que atrai pessoas de vários segmentos, né? Nós temos professores, psicopedagogos, médicos, todos aqui reunidos, né? Para discutir esse tema que é muito importante. E aí eu vou iniciar, tá? Perguntando aqui a Helena. Helena, o que seria inclusão de uma perspectiva antropológica? Bom, numa perspectiva antropológica, a inclusão implica em reconhecimento e valorização das diferenças, todas elas, diferenças culturais, diferenças de gênero, diferenças físicas, diferenças emocionais, sensoriais. Significa trazer para o mundo da cultura, né, para as relações culturais, essa discussão sobre as diferenças, né, de reconhecimento das diferenças, mostrando que a diferença ela não pode produzir uma desigualdade. A diferença ela existe, somos todos diferentes, todos nós temos peculiaridades. E é interessante perceber, como você disse já no início, que essa questão das diferenças e da inclusão, ela perpassa todas as áreas da vida, né? A educação, o trabalho, as relações sociais, o esporte, os programas de TV. A gente está aí com um programa de TV no ar que já está gerando uma polêmica tremenda devido a essa questão da inclusão de uma pessoa com deficiência. Então, é uma questão que está aí, tá no foco. Uma outra coisa que é importante dizer é que, do ponto de vista da sociologia, a inclusão é uma forma de controle social para tentar organizar essa desigualdade enorme que gerou grupos de Helena, pessoas. desculpa Oi, te interromper, porque tá. tá tendo um ruído, não sei se é um ventilador do teu áudio aí. Peraí, que deixa eu ver aqui se é. Pera um pouquinho. Aí tá atrapalhando um pouco a compreensão. Tá ficando quebrado o som? Tá ficando tem um ruído aí na chamada, como se fosse de um ventilador. Peraí, deixa eu ver aqui que eu tô com um negócio de gravação ligado. Vê se melhorou. Agora Melhorou o parou. som? Melhorou? Perfeito. Perfeito, 100%. Eu acho que foi a questão da gravação mesmo. Estava gravando para. Mas então tá bom agora, né? Tá. Então, olha só, Marcelo, que eu estava falando, né? Que a inclusão também é uma forma de controle social que o Estado utiliza para amenizar as desigualdades sociais. Essas desigualdades que geram esses grupos de pessoas excluídas, né? Então, de uma forma geral, é isso. Essa preocupação com a inclusão, nós podemos dizer que ela sempre esteve presente na sociedade, inicialmente tratando a inclusão como uma questão de educação especial, né, no Brasil, século XIX mais ou menos, e ao longo da história ela foi mudando, até chegar na década de 1980, com uma maior participação dos grupos sociais e dos movimentos sociais, as pessoas que têm deficiência, as pessoas com deficiência, exigindo realmente um reconhecimento do direito à cidadania. Porque até então elas eram tratadas como pessoas especiais, ou pessoas portadoras de deficiência, né? Então, a partir da década de 80, a gente começa a ter um movimento das pessoas dizendo, não, peraí, a gente quer mais que isso, a gente quer direito à participação, a gente E quer Helena, voz, o a gente quer especial, cidadania. né? Muitas vezes a gente chega num ambiente, numa escola, e diz, eu tenho um aluno especial. O que Aí, tem aí por trás desse especial, né? Já vem de uma cultura. exatamente.
O teu som não saiu agora, dá para... Não, mas eu estou te ouvindo. Isso, então como você estava pontuando, né, sobre aí um movimento, né, que teria começado aqui no Brasil mais ou menos na década de 80, foi mais ou menos isso? Na verdade, começa um pouco antes, né, na década de 70, e na década de 80 os movimentos sociais se fortalecem, que era o período de redemocratização do país, e esses movimentos vão reivindicar mesmo o lugar de fala, presença, reconhecimento dessas diferenças. É tanto que vai impactar na nossa Constituição, né? Vou pontuar para vocês também, Helena, a questão da chegada da psicopedagogia no Brasil, né? A psicopedagogia, ela chega no Brasil justamente na década de 70, né? Ou seja, a gente percebe vários movimentos, né? O que é a psicopedagogia? A psicopedagogia é justamente aquela área de aprendizagem, aquela área de atuação que vai dizer assim, espera ainda, todo mundo aprende, né? Todo mundo é capaz de aprender, ou seja, e ela vem com esse pensamento de inclusão, porque quando ela foi criada, né, sua própria estrutura, a estrutura da psicopedagogia, ela é interdisciplinar e transdisciplinar, né? Então, é assim, ela veio para mostrar que o fracasso escolar, na verdade, não é do indivíduo, né? Nós temos aí problemas que são de ensino, né? Porque todo mundo aprende. Inclusive, a própria Nádia Bossa, em mais de 20 anos de pesquisa em psicopedagogia no Brasil, chegou à conclusão de que mais de 50% dos problemas de aprendizagem não estão ligados a um transtorno, a alguma questão, né, fisiológica. São do campo emocional. Não que o emocional não seja fisiológico, porque a gente sabe que, como dizia Aristóteles, corpo e mente não se separam. Né? Mas só para vocês terem noção, a gente fala muito de transtornos hoje, né? Mas mais de 50% dos problemas de aprendizagem não são de transtornos. Inclusive aqui mesmo na cidade, uma neuropediatra não quis prescrever um psicopedagogo para uma criança porque ela não tem TDAH, ela não tem... Então, você tem uma criança com um comprometimento na aprendizagem e você não tem uma prescrição do terapeuta da aprendizagem. Então, já fugi um pouquinho do que a gente estava vendo, mas a linha de raciocínio, eu queria só fazer esse link, tá, com a chegada da psicopedagogia no Brasil em 1970, e aí em 12 de novembro de 1980, a gente tem a criação da Associação Brasileira de Psicopedagogia, né? Que este já fez 43 anos no país, né? E em 2016 temos também a fundação do Sindicato dos Psicopedagogos no Brasil, né? Ambas duas instituições muito importantes, né? Mas aí eu vou entrar um pouco na LDB e aí vou trazer para a gente continuar trazendo esse discurso da inclusão com movimentos sociais que a Helena está falando, né? Helena, Marcelo, só uma coisa antes, você falou que a gente fugiu um pouco do assunto, não, né? Na verdade, eu percebo aqui na minha cidade, que hoje eu moro em Aquirás, né? Mas eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade muito, muito grande de entender o que é a psicopedagogia, o que faz um psicopedagogo. Então, eu já passei por situações que as pessoas falam assim, mas quanto é a aula de reforço? Não, peraí, psicopedagogo não dá aula de reforço, né? O psicopedagogo é um investigador da aprendizagem, é um cientista da aprendizagem. Eu tenho um pouco de medo da palavra terapeuta, eu confesso, porque hoje o terapeuta caiu muito no senso comum do coach, né? Então, eu tenho um pouco de medo, eu evito mesmo esse termo. Mas é importante a gente dizer para as pessoas, olha, nós somos estudiosos da aprendizagem. O nosso objeto de trabalho é a aprendizagem humana. Não são os protocolos, tá? Nosso objeto de trabalho não são os protocolos para medir capacidade de QI, como alguns também dizem. Né? Na verdade, o protocolo ele é algo que deve ajudar, mas a clínica ela é soberana. A nossa observação é soberana. Inclusive, estou com um caso aqui de um adolescente de 15 anos, tá? Que eu tenho, pela conversa, você sabe que ele tem um TDI, mas foi feito um teste de inteligência, o SON-R, que não verbal, e avalia a questão de questões visuais, visoespaciais. Só que essa pessoa provavelmente tem um savantismo.
Então a gente tem, olha que limitação, né? Por isso que essa questão do QI, isso é muito questionado, isso, né? Isso não é pré-requisito para a gente falar em transtorno de desenvolvimento intelectual ou falar, inclusive, em altas habilidades, né? Existem outras características que são mais importantes. Mas, falando da LDB 96, né? A LDB, ela traz uma reflexão muito importante, tá? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi promulgada em 1996. Ela diz que não é o aluno que precisa se adaptar à escola, mas sim a escola que precisa se adaptar ao aluno. Que coisa linda, né, Helena? Eu queria que se você pudesse fazer comentários sobre sobre essa frase. Não é o aluno que precisa se adaptar à escola, mas sim a escola que precisa se adaptar ao aluno. E aí tem uma coisa, um aspecto interessante que a gente conversou, inclusive, outro dia, que na compreensão distorcida, né, do que seria isso, logo que começa esse processo, né, da nova LDB, ela chega às escolas, então a gente vê as escolas procurando reformar os espaços físicos, trazer materiais pedagógicos diferentes, jogos, não sei o quê, mas ninguém estava discutindo a questão do professor, né? Como é que o nosso professor, na época, eu estava dando aula na educação fundamental, no ensino fundamental, e eu lembro que eu ficava assim, gente, mas como é que nós vamos fazer essa inclusão? Porque a escola, ela tem uma cultura que ela é uma cultura ritualística. E essa cultura ritualística, ela está aí desde que a escola é escola, sabe? Aquelas salas de aula enfileiradas, aqueles espaços engessados. Muitas escolas mantêm a ênfase, sim, nos conteúdos. Aquela ideia dos temas transversais, que é uma proposta da LDB, exatamente com foco nessa inclusão, né? Porque quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando de direito à cidadania. Então, se a gente não trabalha transversalidade, essa interpretação de que a escola ela tem que a escola tem que se adaptar ao aluno, não fica claro para o professor, não fica claro para o gestor escolar. Então, a gente tem leis maravilhosas, né? Desde a nossa Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, aí depois todos os documentos que vão embasar a nossa educação são maravilhosas, as leis são perfeitas. Mas, gente, quem inclui o professor nessa jogada? Né? Quem inclui o gestor da escola? Quem é que vai fazer essa discussão? Gente, vamos pensar que cultura escolar nós precisamos produzir, fomentar, desenvolver a partir de agora. Como é que nós vamos fazer a nossa escola, que é engessada assim, eu ainda vejo a escola muito engessada, a escola que trabalha com a meritocracia pura, de dizer assim, você tem que tirar ponto para você poder conseguir tal coisa. Tá, eu não consigo tirar ponto, eu não tenho essa facilidade. Como é que fica? Né? Essa escola é realmente inclusiva? E o professor, como é que ele é orientado a trabalhar com essas questões? Como é que eu trabalho com essas questões de inclusão se a minha escola ainda tem sistemas apostilados, se a minha escola ainda valoriza mais a nota do que as competências e as habilidades? E aí só uma parte, tá? Aspas aqui que eu acho interessante. As pessoas ficam aterrorizadas com a posição do Brasil no PISA. Nossa, como o Brasil foi mal. Gente, nós não trabalhamos nas nossas escolas, nem com os estudantes ditos normais, nem com os estudantes que têm necessidade de um acompanhamento diferenciado, competência leitora. A gente não trabalha competência leitora. Então, como é que nós queremos que as nossas crianças deem um show no PISA se as nossas crianças não têm essas habilidades de interpretação, de leitura crítica, de análise? Para você ir bem em matemática, você precisa trabalhar toda uma outra questão antes. Não é só dar matemática aí, 4 mais 4 é 8. Na verdade, né? Helena, o próprio conceito de leitura ele é completamente distorcido no Brasil. Você acha que se você estiver decodificando B com A, Bá, L com A, bala, isso é leitura. Não é. Isso é uma decodificação, que é um passinho pequeno, o menor passo para a leitura. Leitura só existe com um pensamento crítico. Não existe leitura sem crítica, né?
Então a gente fica se perguntando quantos analfabetos funcionais nós temos aí? Pessoas que leem um texto, porque na verdade, se você for pegar de uma perspectiva também um pouco mais da sociologia, eu vou pegar aí Pierre Félix Bourdieu, né? Que encabeçou aí na França essa revolução universitária. E aí ele já disse que a escola, isso lá em 1800 e pouco, né? Ele diz, olha, a Começo do século escola, XX. né, a escola ela serve mais para manter as desigualdades do que mesmo para reduzi-las. E aí o Pierre Félix Bourdieu ele traz um pensamento e se prega uma falsa meritocracia. Olha como é falsa. A gente vê uma notícia, né? Aqui no Brasil a medicina é super, hiper, mega valorizada, né? Então a gente fala, nossa, uma pessoa pobre que nunca estudou em uma escola particular, filho de agricultores, que não sabe nem ler, passou no vestibular para medicina. Olha aí, tá vendo? É mérito. Aí eu pergunto, mas com qual frequência isso ocorre? Né? Então, justamente aquelas... eu vou fazer igual a professora Cristina Zelou, pode me processar, mas é igual aqueles negócios da Rinodê. Você pega uma pessoa e dá um carro, e aí todo mundo vai achar, né, que todo mundo consegue. Mas deixa eu te perguntar, quantas pessoas tem entrando em faculdades de medicina aí que são filhos de agricultores que não sabem ler? Essa não é uma realidade, né? Essa não é a realidade. E aí, quando a Helena fala assim, que inclui o professor ele começa a ser excluído da faculdade, porque a matriz curricular da nossa formação de professores, ela é muito, desculpa a palavra, mas ela é muito fraca. Como é que eu vou trabalhar com toda essa neurodiversidade se na faculdade ainda estão ensinando que a alfabetização é babebi, babubão? Não é isso, a alfabetização já começa na exposição com a cultura. Então nós temos aí uma série de distorções, inclusive na formação do professor. E, no meu ponto de vista, isso já é uma forma de segregar, já é uma forma de segregar, não é isso? Concordo plenamente. E aí, Helena, a gente conversava, né, como essa inclusão ela é complexa, né? Porque na verdade não é um termo. A inclusão ela envolve questões práticas, ela envolve questões teóricas, são valores, né? E o que a cultura escolar pode entender, né, por educação? Quais são, falando de uma forma mais simples, quais seriam as maiores barreiras que a gente teria para a inclusão hoje? Eu penso, Marcelo, pensando assim na realidade das escolas que eu percorro, eu acho que a gente ainda tem assim essa exclusão, essa não valorização da inclusão. Algumas que são declaradas, que dizem assim, não, eu acho muito difícil, acho que essa criança não devia estar aqui, devia estar em uma outra escola. E aquela que é velada, que é, como a gente conversou outro dia, a mais preocupante, porque assim, está aqui, mas eu não sei o que fazer com ele, mas deixa ele aí. Então ele está aqui dentro, mas ele não está incluído, né? Ele está aqui e a gente está aí levando, a gente vai levando, porque a gente realmente não sabe o que fazer. Mas o que eu sinto falta de uma conversa, de um diálogo aberto, né? A escola precisa de ajuda. E aí, não ajuda no sentido assistencialista, mas uma ajuda no sentido de rever seus rituais. Esse ritual do preenchimento do diário escolar, esse ritual da nota, esse ritual do uso do livro didático ou da apostila, do uso do caderno. Eu acho que a escola ela precisa rever tudo isso. E os professores, os coordenadores, os diretores, eles têm que ter a oportunidade de falar sobre isso abertamente. Falar assim, gente, eu não sei o que fazer, eu preciso de um encaminhamento. E aí eu acho que aí é o papel do psicopedagogo também, o psicopedagogo institucional, o psicopedagogo clínico, de dar um norte, de orientar, de conversar, de sentar junto. Eu acho que o psicopedagogo ele faz essa ponte, né, entre a instituição, a família, né, que são duas instituições, a escola, a instituição familiar e o aprendente. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar melhor, enquanto psicopedagogos, essa ponte entre essas pessoas, as pessoas envolvidas no processo educacional. E eu digo mais,
fazer uma ponte com a própria sociedade, né? Eu acho que mais lives como essa aqui que a gente está fazendo, para a gente falar, mais cooperação entre nós, profissionais da psicopedagogia, menos disputa, né? Menos concorrência. Olha, se eu fizer uma parceria com ele, ele vai pegar os meus aprendentes. Não é isso que está em jogo, né? Que mundo pequeno, a questão é muito maior. A questão é assim, quando a gente se une, a gente se fortalece. E quando a gente se une com base teórica, com estudo, com conhecimento, com transparência, de pedir ajuda, eu aprendo demais com as lives do Marcelo, com as coisas que ele publica, aprendo muito. O meu público-alvo são os adolescentes, os jovens e os adultos, mas eu aprendo demais com o que o Marcelo fala, né? E assim, essa troca, essa parceria, é isso que alimenta, é isso que movimenta, é isso que dá sentido à vida, né? Eu não sei o que você pensa ainda sobre isso, mas eu acho que é assim, vamos fazer mais pontes, vamos nos unir mais e discutir mais abertamente essas questões, porque aí a gente vai realmente não precisar mais falar de educação, educação antirracista, educação para gênero, para relações de gênero, educação para TEA, educação para TDAH, a gente vai falar de educação, né? Que a educação é uma coisa ampla, é uma forma de transformação social. A gente ainda não faz essa educação. Por quê? Porque a gente ainda está muito preso nos mundinhos, no meu mundinho. O professor tem um trabalho muito solitário na escola. Quando eu estava na educação básica, eu achava isso. Eu entrava, fechava a minha porta e ficava ali com os meus alunos. E era, assim, muito raro um colega dizer assim, você está precisando de alguma ajuda? Eu pedi ajuda e às vezes as pessoas diziam assim, Helena, vamos descansar, é hora de intervalo, né? Mas a gente falta isso na escola, sabe? Não sei se eu estou fazendo uma leitura muito, muito triste do mundo, mas eu percebo isso. Olha, né? Acho que a gente pede mais ler um pontos. comentário aqui, Helena, se fosse possível. Tá. A Carlina é professora no Mato Grosso, tá? Inclusive, ela me supervisionando. E aí ela está dizendo aqui, vou além, as nossas leis são lindas, mas acredito que precisa ser cobrada e executada. As instituições, a sociedade é omissa e isso é revoltante. Eu vejo que esse seu pensamento é bem coerente, mas eu acredito que isso a gente tem problemas de base que são muito mais, que estão muito mais imbricados, né? Como a própria formação do professor. Você tem aí, a gente está falando, não tem como falar de inclusão, e aqui eu quero pontuar, porque a Ana Angélica entrou aqui, que é minha amiga, e ela tem uma filha com TEA, nível 3, e aí a gente estava conversando sobre o PDI e o PEI, que são dois documentos importantíssimos. Não tem como fazer inclusão sem o PDI e sem o PEI, né? São dois documentos que, conforme a norma técnica número 4 do MEC, do Ministério da Educação, o PDI e o PEI, eles são documentos que são elaborados pelo professor. Os outros profissionais, eles participam, né? Por exemplo, o psicopedagogo da clínica, ele envia um relatório, o fisioterapeuta também, mas essa elaboração, ela é do professor que registra, é o Ministério da Educação e Cultura. E aqui a gente está vendo em consultórios, eu pego aqui de vez em quando uma prescrição de neuropediatra dizendo assim, prescrevo o psicopedagogo fazer o PEI, mas como é que eu vou fazer o plano de ação de outro profissional, entendeu? E aí começa por aí. O PDI e o PEI são dois documentos muito importantes e sem eles não tem como fazer inclusão. Mas eu pergunto a vocês, em que momento o professor aprendeu a fazer o PEI? Aonde foi que ensinaram ele a fazer o PEI e o PDI? Lugar nenhum. Assim também como a gente não é ensinado no nosso curso de formação a conhecer as leis, né? Então, quando a gente fala assim, as leis são lindas e a gente não cobra as leis, a gente não cobra porque muitos não sabem nem que elas existem. Ou acha que é muito chata essa questão da legislação. Mas quando a gente começa a ver, a analisar e estudar a legislação mais profundamente, a gente diz assim, puxa, isso daqui é a base, é a minha base para ação, né? A minha base para transformação. A lei diz isso, mas isso não se cumpre nas escolas, isso não se cumpre na sociedade de uma forma geral. Então, por exemplo, essa lei de inclusão no mundo do trabalho. Na faculdade
eu tenho estudantes que são pessoas com deficiência que arranjaram trabalho e eles falam assim, professora, a gente está incluído, a gente está lá dentro, mas a gente não consegue trabalhar. Porque olham para a gente de forma assim, nossa, será que ele é capaz? Ou porque realmente as pessoas lá nesse espaço, elas não reconhecem essa lei como válida. Acham que eles estão ali atrapalhando. Aquilo é uma forma de assistencialismo. E aí, quando é que a gente vai discutir isso abertamente, né? Quando é E que a aí eu gente vai trago discutir? uma experiência, a partir do seu comentário, uma experiência que eu vivo na faculdade. Eu sou autista, nível 1 suporte. E não é que eu tenha menos sofrimento do que o nível 2 e nível 3, não. Todos nós temos nossos, né? E de repente chegou, eu faço psicologia, né? E aí, quando eu mudei de instituição, já mudei porque eu não encontrei inclusão na instituição. A instituição só querendo um laudo, o médico que me acompanha tinha que fazer um laudo todo mês. Sendo que não precisa de laudo para incluir. Porque é só você olhar e dizer o quê? Ele não resolve provas bem no papel branco, vamos dar um azul para ele. Inclusão é atitude, né? E aí as pessoas tentam burocratizar, né, essa inclusão. Então, só para você ter noção, os professores, quando eu cheguei nessa nova instituição, os professores ficaram com medo. Eu via o medo no olho deles. Porque não é muito comum, primeiro um autista, e depois um autista com altas habilidades. Uma pessoa que a qualquer reflexão que faça, essa reflexão ela se aprofunda. Então, a gente tem aí uma perspectiva ainda de educação, aquela educação que vem de cima para baixo, como se o professor ele fosse o detentor do conhecimento. Isso não é verdade. Paulo Freire já dizia, não existe saber mais ou saber menos, existem saberes diferentes. Então, o professor, quando ensina, né, quem ensina, isso é de Paulo Freire também, quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, a gente precisa mais do que rampas, a gente precisa sim de rampas físicas nas escolas, precisamos sim, mas nós precisamos também de rampas pedagógicas. Sim, de rampas emocionais, né? Isso, a gente precisa dessas rampas pedagógicas, a gente fala muito e vamos colocar uma rampa para a cadeira de rodas subir, vamos colocar a porta de não sei quantos centímetros para o banheiro para passar uma cadeira de roda. Mas deixa eu te perguntar, e como é que está sendo o ensino para esse cadeirante? Como é que é o ensino? A gente fala de colocar aquele piso tátil para o cego. Mas e como é que está sendo ensinar essa pessoa cega? Então, a gente tem barreiras que são muito maiores. A gente avançou muito em questões de rampas, né, de estruturas de acessibilidade física. Sim. Mas parece que a gente não avançou tanto, né, nas barreiras pedagógicas. E é aí que começam os preconceitos, é aí que começam os estigmas, é aí que começam essas desigualdades, que a gente estava até conversando, a gente chamando de desigualdades estruturais, né? Ou seja, as camadas sociais, inclusive as camadas sociais mais pobres, elas acabam sendo mais prejudicadas, né? Quantas pessoas nós temos aí que fecham todos os critérios do transtorno do espectro autista, que fecham os critérios para as habilidades, mas as pessoas não têm condições de pagar um médico, não têm condições de pagar uma investigação. Nós temos aí o SUS, né, que está começando a introduzir, a gente está vendo movimentos aí sobre o TEA, mas porque o TEA está muito em evidência, mas a gente tem movimento, a gente tem todas as outras questões também. Uma avaliação da superdotação, ela custa aí entre 3 e 4 mil reais só a avaliação de um profissional, né? Então, ainda é muito inacessível e essa desigualdade social, ela faz com que realmente essas pessoas elas fiquem mais excluídas ainda. E a gente achava antigamente que só tinha superdotado e rico. Não, a gente tem superdotado na periferia. Porque, inclusive, eu fui um deles, tá certo? Só tirava nota baixa. Porque a gente... existe uma falta de compreensão do que seja também, né, a superdotação. Isso, a gente tem muitos mitos, muitos estigmas, né?
A gente, no próprio TEA, a gente já... O TEA veio melhorar em termos de identificação a partir de 2013, com a publicação da 5ª edição do DSM-5, né, que é o Manual de Diagnósticos Médicos e Estatísticos, mas a gente tem muito que avançar, né? A gente tem muito que avançar. O Brasil, infelizmente, ele ainda vem, o preconceito, ele está por trás das nossas ações, né? E a gente precisa, inclusive, estar percebendo o preconceito quando a gente diz essa criança é especial. 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 Não, o bichinho, né? Então, você tem... Ou então trata como herói, né? Eu acho que essa também é uma questão que são as linguagens capacitistas, né? Isso. A gente ainda reproduz isso, porque esses elementos, eles estão na cultura. E nós não abordamos esses elementos que estão na cultura. Nós não pensamos. Hoje eu estava lendo alguns documentos aí de instituições até bem reconhecidas no meio jurídico, etc., que ainda falam-se de pessoas portadoras de deficiência. Isso está no site dos caras, sabe? Então, não houve um cuidado, uma reformulação, uma análise daqueles textos lá. Aqueles textos são consultados por muitas pessoas. E aí isso é reproduzido na sociedade, né? Então, a gente precisa dessa revisão geral nos elementos da nossa cultura cotidiana, de como a gente se refere a uma pessoa, o namoro entre pessoas com deficiência. Isso é um tabu enorme. Eu sigo uma pessoa no Instagram que chama Janela da Pati, e ela traz reflexões muito importantes sobre isso, sabe? De achar que a pessoa com deficiência ela é assexuada. Ela não tem vida sexual, ela não tem vida afetiva, ela não tem vida emocional. Gente, isso é uma coisa que a gente reproduz aí, nas nossas relações cotidianas. Isso impacta negativamente em qualquer processo de inclusão, né? Em qualquer compreensão do que seja a inclusão, a educação inclusiva, né? E aí a gente tem um comentário aqui. Eu trabalhei com um adolescente cego, 14 anos, que não conhecia o Braille. No caso, eu estou lendo um comentário, tá? Que não conhecia o Braille. Nem os materiais como reglete, punção. Tive que apresentar todo o material e ensinar ao menos o seu nome. Ou seja, você observa, o professor precisa ir atrás, ele não tem esse aparato, né? Essa formação, né? Desde a graduação e nem a formação continuada. A gente tem aí... eu passei 4 anos no município de Petrolina como professor do AE, e o único profissional que não era liberado para formação, nessa época, né, há mais de 8 anos, era o professor. O professor tinha que estar na sala de aula, não podia faltar. Inclusive, professores, se faltasse, fosse até 15 dias, eles tinham que pagar um substituto do bolso deles. Isso nem é permitido por lei, né? Mas como eram pessoas com... Os efetivos não tinham problema, não. Mas os contratados até hoje ainda pagam. Quando pegam uma atestado de 3, 4 dias, pagam do seu bolso, porque é um contrato. Ou seja, olha aí, a máquina, né? Olha aí o que a gente tem. A gente tem a máquina do poder, que muitas vezes ela valida esse tipo de ação. Como é que ela valida? Ficando calado, fingindo que não vê, né? A gente finge que não vê. Não tem exclusão. Uma das exclusões piores, e eu passei isso no semestre passado da faculdade, é quando você finge que aquela pessoa não existe. Então, tem um auto-instante na sala de aula e você finge que ele não existe. Tem uma pessoa superdotada, quem falou isso para mim foi a Cristina Delou, que ela disse: Marcelo, a gente conversando uma vez, Delou é presidente do Conselho Brasileiro da Superdotação, e ela disse uma coisa que fez completo sentido para mim. Ela disse: a escola finge que vocês superdotados não existem. Isso, sabe, veio como... Inclusive, nesse dia eu fiz até um e-mail para a coordenadora do curso, para a psicopedagoga da instituição, né, falando, né, dessa fala que eu tinha recebido, e aí convidando a instituição. Eu disse até no meu e-mail, disse assim: o teatro está armado, e eu convido vocês a desarmar. Ou seja, como é que a gente desarma esse teatro? É no diálogo, é na conversa, né? É você reunir os professores e dizer: gente, essa pessoa não é o super-homem. Esse
superdotado, só esse nome que é superdotado. As pessoas olham muito a nossa capacidade intelectual, mas elas não olham o que vem por trás das questões socioemocionais, autocobrança, perfeccionismo, síndrome do impostor, por isso ansiedade. que ser superdotado, que vem do gifted, né, que é dotado, presenteado, é um presente grego, porque a sociedade não foi feita para funcionar nessa velocidade, né? E aí eu puxo o link para a superdotação. Aqui mesmo, Petrolina é uma cidade de quase 500 mil de habitantes. Não tem um programa para atender alunos superdotados. Isso já me formei com as pessoas que trabalham aqui na prefeitura, e tanto daqui quanto de Juazeiro, que é a cidade que fica vizinha, uma cidade de quase 200 mil habitantes, e eles também não têm uma ação com pessoas superdotadas. Né? Isso é realmente uma exclusão, né? A formação docente, como a Carolina está aqui, né? A Carolina está falando aqui para mim, a formação docente muitas vezes é investimento próprio. Investimento próprio fora da sua carga horária. Né? Sim. Fora da sua carga horária. Ou seja, você está pagando porque você está usando o tempo que você teria com a sua família para quê? Para estudar, porque você ficou ali um aluno com TEA, com superdotação, um aluno com TOD, e você precisa dar conta, né? Porque não tem essa opção. Então, assim, antigamente, eu era muito crítico assim, ao professor, porque, na verdade, eu, enquanto pessoa que passei por professores minha vida toda, e fui expulso da sala de aula, tá? Fui expulso da sala de aula, eu tive uma professora minha que eu fiquei uma semana, foi no 6º ano do ensino fundamental, ela tinha tanta raiva de mim, que quando eu passei uma semana internado com doença respiratória, quando eu voltei, ela disse, olha, eu não vou fazer segunda chamada para você não, viu? Só porque você... Gente, olha como assim, a falta de humanidade, né? Assim, eu carreguei tudo isso e acho que até o ano passado, eu ainda tinha um discurso muito de culpabilizar o professor, quando, na verdade, eu comecei a entender que o professor é uma vítima, como nós também. Nós, pessoas com deficiência, somos vítimas, o professor é uma vítima, mas o cenário, o circo está armado. A deficiência ela não vai pedir. Tá por aqui há uns 5 anos, enquanto vai dar tempo para eu estudar. Não, não é não. A gente precisa daquilo agora. A gente precisa daquilo hoje. Né? E como fazer essa coisa? E aí, Helena, eu vou pedir para você falar mais um pouco sobre essas barreiras, tá? Da inclusão, mas a questão da falta de acessibilidade não como rampas físicas, né? Mas a falta de acessibilidade que vem aí de um problema social, de um problema político, né? A gente tem movimentos aí no Brasil que querem dizer que a educação não é política, que a educação é política, sim. Atrás do que eu estou falando, do que a Helena está falando, do que você está falando, sempre tem uma teoria, sempre tem, né, pessoas que estão ali por trás falando. Sim. Né? Existe toda uma base teórica. E aí eu queria que se você pudesse aprofundar um pouco mais sobre essas barreiras, tá? Essas barreiras pedagógicas. A educação ela é uma arena, né? Uma arena, é um campo de poder. É um campo de poder e você tem uma corrente progressista que gostaria de ver mudanças de uma forma mais rápida e eu acredito que essas pessoas que são progressistas acabam indo buscar por conta própria essa transformação, se envolvem em movimentos sociais exigindo do poder público a sua atuação efetiva, mas existe uma corrente conservadora muito grande que prefere viver naquele ideal de aluno, como diz o sacristão. Né? O aluno é uma invenção de que existe um aluno perfeito, ideal, que fica sentado, calado, quieto e que não se movimenta. Então, por que a gente ainda reproduz essa ideia de que o bom aluno é aquele que está quieto em silêncio? Por quê? Né? De onde vem isso? A nossa formação é responsável por isso, mas as nossas crenças também. Então, eu acredito que, além de uma mudança nessa relação com as políticas públicas,
Isso é fundamental, pensando na educação pública. É fundamental também uma mudança na relação que as instituições privadas têm com a educação, porque a educação não pode ser considerada como mercadoria, apenas mercadoria. Eu estou vendendo educação de qualidade e eu estou preparando para os melhores vestibulares. Não, não é bem isso, a educação não é isso, né? E existe uma necessidade também de uma autorreflexão do professor. Sabe aquela praxis que o Paulo Freire fala? Ação, reflexão, ação. Enquanto educador, eu tenho que fazer isso constantemente. Então, eu tenho que ter um autoconhecimento. Quem eu sou enquanto educador? Quais são as minhas crenças, quais são os meus valores, e a mesma coisa para o psicopedagogo, porque eu tenho notado que existe uma psicopedagogia crítica que vai nessa linha aí de promover mudanças, e tem uma psicopedagogia acomodativa, vou usar essa palavra, tá? Que vai lá, pega o aluno, o aprendente, rotula esse aprendente e diz assim, olha, ele é isso, e a gente vai fazer isso, isso e acabou, né? Mas existem também questões políticas, questões sociais na vida desse aprendente, que a gente não pode desconsiderar. De onde ele veio, como ele vive, com quem ele vive, quais as relações na escola, como é que a escola trata esse aprendente. Então, existem todas essas questões. Como é que a gente vai vencer essas barreiras do estigma e do preconceito? Concordo com o Marcelo, totalmente. Trazendo isso para a discussão, trazendo isso para a cena. Trazendo isso para si. Outra questão, como é que eu, professor, vou reconhecer que eu tenho meus preconceitos, que eu reproduzo estigmas, que eu reproduzo linguagens capacitistas, com autoconhecimento. Então, eu também preciso ser incluído. Eu preciso de uma terapia, eu preciso conversar com alguém, eu preciso de uma mentoria, eu preciso conversar sobre o que é educação contemporânea, como é que eu posso produzir uma educação de maior qualidade para mim e para aqueles que estão ali na minha frente, né? São tantas questões, são tão complexas que eu acho que a gente não consegue abordar tudo Não, é numa muita live, né? coisa, né? Esse assunto realmente é um assunto assim que para aprofundar a gente precisa, né, de muitos encontros, né? Inclusive, Helena, estão pessoas muito interessadas que a gente, inclusive, promova aí, de repente, um curso para estar aprofundando muito essas questões, né, que a gente só está pontuando, entendeu? A gente está falando né, a gente está pontuando e é impossível, né, você fazer uma live dessas um aprofundamento. O que a gente consegue fazer é uma suscitar, né, que essa discussão comece. Na verdade, aqui não é a discussão, esse é o começo da discussão, né? E aí, quando você falava sobre o aluno, que a gente quer que o aluno fique quietinho, sentado, aí eu já trago para vocês que isso foi trazido, né, no Brasil pela psiquiatria higienista, né? Aquela psiquiatria do controle, que o aluno ele tem que ficar quietinho e ele tem que ficar sentado, né? E aí nós temos, aliada a essa psiquiatria higienista, nós temos aí uma neuropsicologia que muitas vezes valida o que essa psiquiatria fala, ou seja, você pega ali o QI, vamos ver aqui, esse daqui, não, esse daqui serve para mim, esse daqui não serve, né? Como os testes que foram feitos por Binet e Simon. Os testes de inteligência que são altamente padronizados. Então, isso é até incompatível com a complexidade, né, da vida humana. É impossível você pegar um autista que tem um prejuízo na linguagem verbal e analisar ele como você vai analisar outras pessoas. Isso não existe, né? A exclusão já começa daí. Paulo Liberales fala que muitos autistas ficam fora das altas habilidades por conta dessa psicometria, que ela é limitada, né? Ela tem completamente limitada. Para começo de história, os testes que são utilizados aqui no Brasil nem foram feitos aqui para a cultura brasileira. As escalas que nós temos de avaliação, vamos pegar as escalas para a TEA, CARS, vamos pegar a dos dois. Essas escalas não foram feitas pela nossa realidade brasileira, né? Essas escalas foram feitas no exterior, com outra realidade. A gente tem aí já a Milena Pondé, né, que
estudante da Faculdade Baiana que criou o Manual Labirinto. Aí sim, a gente já tem uma perspectiva brasileira, mas ainda não muito utilizada. Então, associado a isso, esse movimento da psiquiatria higienista diz que o aluno ele tem que estar assim bonitinho, vamos dar um remédio para ele ficar quieto. Então, não importa se não aprende, o que importa é que ele fique quieto, porque a gente acha que se a criança estiver assim, ó, olhando do quadro, ela está aprendendo. Eu passei 35 anos, 35 não, eu não comecei com um ano, mas eu passei muito tempo da minha vida olhando para o quadro e eu não entendia nada, né? E aí você tem aí, em contraposição a tudo isso, nós temos aí um movimento, né, do Fórum de Medicalização da Educação da Sociedade, onde a psicologia sociohistórica vai chegar e dizer, pera ainda, será que realmente ele precisa de um medicamento? Ou será que essa desatenção dele não seria a metodologia que está sendo utilizada com ele? Será que essa inquietação dele não seria, não negando que existem transtornos que trazem problemas atencionais, transtornos que trazem hiperatividade, não negando que pessoas devem utilizar medicamento. Eu sou a favor da utilização do medicamento, mas desde que ele precise ser utilizado com recurso, né? Então, o que a gente tem hoje, a criança muitas vezes tem uma hiperatividade que é da idade dela e que essa hiperatividade ela precisa ser utilizada como energia para a aprendizagem, mas a gente quer que as crianças de 7 anos fiquem o quê? Tirando o quadro. Né? Então, vamos lá. Tá aqui a nota lá no quadro e aí você fica tirando o quadro. Gente, que coisa estressante. E a própria Emília Ferreiro já falava para a gente que ler não é codificar. Escrever não é copiar. Eu visito escolas aqui em Petrolina há 8 anos. Gente, eu acredito que de todas as visitas técnicas que eu fiz nesses últimos 8 anos, não tenha uma escola que um dia eu tenha chegado lá e as crianças não estavam copiando do quadro. Qual é o sentido disso, entendeu? Então, assim, tem algo que é muito maior, né? Que é muito maior, que é eu transferir esse problema que é de cunho social, que é de cunho educacional, eu vou transferir ele para o médico, né? Olha, eu não estou dando conta desse aluno, não, ó, vá para o médico, porque você vai precisar tomar um medicamento, né? Não que crianças não precisem tomar medicamentos, mas a gente sabe que há um uso indiscriminado. Tanto no Brasil, quando publiquei um artigo em 2020, o Brasil, inclusive está na internet, vocês podem procurar no Google, um artigo bem crítico, ele é Percepções e Práticas de Professores frente ao TDAH, uma revisão sistemática na literatura. E já falava na época o Brasil é do 77º do PISA, né? Mas ocupando os últimos lugares do PISA, nós somos o segundo maior consumidor de Ritalina do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Né? Então, assim, sim, isso é preocupante. É um cenário, né, que precisa ser modificado. E aí, quando a gente fala em educação, né, você falou que educação não é só passar no Enem. Não é isso, gente. Não adianta eu passar no Enem, eu fazer mestrado e doutorado e eu ser, desculpa a palavra, ser um idiota que trata as pessoas mal. Quantas pessoas com CRM tem aí que tratam as pessoas como se fosse pior do que cachorro, entendeu? Tá? Quantas pessoas estão aí sendo maltratadas por esses profissionais? Porque não é um doutorado que te traz a educação. A educação é um processo que se inicia no útero e termina no túmulo. Quando você parte para o outro lado, é isso mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que parar com esse negócio. Ah, eu sou um doutor. Gente, o teu título não vai servir. Eu trabalho no hospital universitário e tem uns médicos que fazem questão de se chamar de doutor, entendeu? E aí eu te pergunto, eu venho descobrindo que você se torna um doutor quando você faz a diferença na vida das pessoas, entendeu? Aí sim, você é um doutor, né? Mas um carimbo com um medicamento prescrito, isso não te faz nem, talvez, né? Não te faça muito importante, cara. O que vai importar
tá? É o que tem por trás daquela tua atitude. É se tu tá no teu consultório realmente para ajudar, né? Se tu tá porque tu gosta de ajudar as pessoas. E aí, Helena, eu queria a gente já está com um tempo aqui, já estamos a 55 minutos, Para já encerrar, passamos, né? inclusive, do nosso tempo, mas eu queria só que, se você pudesse comentar sobre a resistência, né, que existe à inclusão, que você estava falando de uma resistência aberta e uma resistência velada. Porque diante de tudo que a gente comentou aqui, né, que a gente pincelou sem grande aprofundamento, é muito difícil fazer a inclusão, porque a gente tem que se rever enquanto profissional da educação, as nossas crenças, os nossos valores. A própria instituição, ela tem que ser revista, a forma como ela trabalha. O poder público tem que rever essas leis que não são colocadas em prática efetivamente. Então, existem muitas questões para a gente tratar e que a gente está empurrando, a gente está fingindo que está dando conta. E outra questão aí, né, que a gente não falou, mas que é importante considerar também. Nós vivemos num ambiente altamente tecnológico e as pessoas cada vez mais estão acessando. Isso está afetando a saúde mental das pessoas também, está afetando os processos de aprendizagem. Existem N formas de aprender agora, não só mais a cópia da lousa, não só mais a tabuada decorada. Então, existem muitas questões para a gente discutir, né? Mas eu parto sempre do princípio, educador. Quem é você? O que você acredita como educação? O que você acredita como valor humano mesmo? Como você pode contribuir dentro disso que o Marcelo acabou de falar, né? Como é que eu posso contribuir para a mudança efetiva na sociedade? A gente, e aí eu retomo aquilo que a gente comentou no início da nossa live, falar sobre inclusão, sobre educação inclusiva, é falar sobre direito à cidadania plena. Então, o que está em jogo, sim, senhor professor, senhor psicopedagogo, são as questões políticas. O que está em jogo são relações de poder. É isso que está em jogo. Então, se eu fico só jogando, empurrando com a barriga, sem me preocupar com os efeitos da minha ação, eu estou ajudando a reproduzir as desigualdades. Eu estou mascarando as diferenças e ajudando a reproduzir as desigualdades. Mas quando eu digo assim, opa, quero falar sobre isso, quero trazer isso para frente, eu quero discutir, eu quero jogar isso para todo mundo saber e falar, aí sim, eu vou começar a transformar. Porque alguém comentou aqui, eu li um dos comentários, a sociedade não participa. A sociedade não participa e nunca vai participar se a gente não provocar essa participação. Alguém tem que provocar, né? E aí eu acho que isso cabe muito a nós aqui que estamos nas redes sociais pensando a educação, pensando a psicopedagogia, dentro da BPP, dentro do sindicato, dentro da nossa clínica, do nosso cotidiano. Né? Eu trabalho muito com mentoria de professores e mentoria de gestores de escolas e eu levo sempre essa discussão para dentro das minhas mentorias. Né? É só isso mesmo ou será que a gente tem que ir um pouquinho mais além? Vamos um pouquinho mais além? Então é isso, é um desafio, né, Marcelo? Eu queria ler um comentário aqui de uma professora que está dizendo assim: eu raramente utilizo o quadro negro, mas nas últimas formações que tivemos, disseram que as brincadeiras, o lúdico e as atividades audiovisuais são enrolação. Disseram que vai ser retirada da TV da sala. Gente, o Winnicott, né? O Winnicott, um pediatra e nome da psicanálise, ele diz que a criança só aprende brincando. Então, se você tirar o lúdico, você vai tirar a aprendizagem da escola. Porque não tem como você ensinar uma criança sem brincar, né? Na verdade, o adulto, ele aprende numa outra sistemática, né? Mas de qualquer forma, brincar ainda está envolvido. Né? É isso mesmo, porque mesmo os modelos de aprendizagem, né? Você tem modelos mais concretos e aqueles que abstraem com mais facilidade. Mas não é todo mundo que abstrai. E sabe uma coisa que é interessante dentro desse comentário? Eu lembro de um artigo que eu escrevi faz tempo, quando eu estava fazendo psicopedagogia, sobre a importância do brincar na matemática.
Porque o que eu observava, os estudantes eles vão bem na matemática até o 4º ano, 5º ano. Quando eles chegam no ensino fundamental 2, que se deparam com o especialista, o professor especialista, aí o cara passa a odiar a matemática, mas muda totalmente a forma de dar a aula de matemática. Aquela aula que era gostosa, prazerosa, que tinha jogos, que tinha o lúdico, é substituída por uma aula extremamente técnica, com um alto grau de abstração, e aí aquela criança que vinha nesse processo do brincar é separada do brincar. E aí? Aí ele diz, pronto, eu odeio matemática. Né? Isso é preocupante, esse abandono do lúdico. Eu acho que o lúdico é vida, né? Eu acho que é um caminhando para trás. A gente tem que avançar para cada vez mais a gente ter o lúdico na sala de aula, né? E menos cópia do quadro, que a cópia não vai ensinar. Mas esse é o segredo, né, do psicopedagogo. O psicopedagogo, quais são os 2 segredos? É o olhar e a escuta, né? E aí tem uma coisa que é muito interessante, que é uma construção de Sarah Paim, que ela diz que a gente só aprende se um outro autorizar, né? Então, o psicopedagogo, ele é esse profissional que vai autorizar. Vai chegar no seu consultório, a sociedade vai dizer, não presta, tem que tomar remédio, tem que isso ou tem aquilo. E aí você mostra para a sua sociedade que ele agora aprende. E a única coisa que mudou foi o olhar, né? Foi o olhar e a escuta, né? E porque todo mundo aprende, todo mundo tem uma via de acesso para a aprendizagem. Então, é a nossa missão como professores é encontrar essa via de acesso, tá? Eu queria só registrar, Helena, aqui a presença da doutora Ângela Matilde, que é referência internacional em neurociências. Muito obrigado, doutora Ângela, por prestigiar a gente. Inclusive, nós vamos fazer uma live, né? Eu e a doutora Ângela, no dia 3 de fevereiro, às 19 horas. Tá? Vai ser uma live sobre como o cérebro aprende. Né? Vai ser bem interessante. Ela aceitou meu convite. E é isso aí. Eu acho que a gente já deu para pincelar todas essas questões, né? A gente vai aí, algumas pessoas, vocês podem depois nos procurar aí no direct, porque nós estamos aí a partir de algumas pessoas, né, que nos provocaram para montar um curso, né, bem mais aprofundado sobre a questão da inclusão, trazendo a inclusão, trazendo os transtornos do neurodesenvolvimento, trazendo o PEI, o PDI, tudo isso de uma forma, né, bem mais detalhada. Eu e a Helena fomos provocados e aí a gente vai começar a elaborar, né, essa proposta, né? A doutora Ângela Matilde está dizendo aqui: a educação é para todos e a aprendizagem ela é individual. É isso mesmo, doutora Ângela. É verdade. A educação é para todos, porque nós somos seres diferentes. A gente tem que parar com essa mentira de dizer que nós somos iguais. Ninguém é igual a ninguém. Eu cheguei na Câmara de Vereadores de Juazeiro, uma pessoa da PAI disse: nós somos iguais. Aí a minha fala foi 2 vezes depois, eu disse: igual a quem? Aí ele disse: a gente tem que parar. E eu, como bom autista, né, não tenho muito essa noção. Aí ele disse: nós somos iguais a quem? Nós somos diferentes. Nós temos que acabar. Porque quando a gente abre a nossa boca e diz: nós somos iguais, eu trato todo mundo igual. Você está matando. Não é verdade isso. Porque nós somos seres individuais. Cada um de nós temos as nossas individualidades, nós temos as nossas habilidades e as nossas fraquezas. E a gente tem que trabalhar tudo isso. A gente não pode querer... Acho que é uma frase de Einstein, se não me engano, que ele diz que o grande problema é quando você vai avaliar um peixe pela sua capacidade de escalar árvores. Né? Sim. Então aí você está aí, você tem aí você tem essa educação que está obrigando os cegos a decodificar pela visão, como estão fazendo com os disléxicos nas salas de aula, né? Você tem vários recursos, você tem vários, eu tenho vários pacientes que têm dislexia e eu chego nas escolas e sim, mas ele vai e a gente vai ficar empurrando eles com barriga. Como é que você ensina um cego? Você vai usar o quê? Né? Podcast, tem várias estratégias disso. O grande problema não é o problema de aprendizagem dessa pessoa, não. O grande problema é o problema de ensino. Porque se eu aprendo
com vídeos, eu vou ensinar como? Com vídeos. Mas eu, Marcelo Forte, não aprendo com áudios, porque a minha memória auditiva era ruim. Então, o grande problema vai ser tu tentar me ensinar por áudio, né? A doutora Ângela está dizendo aqui os transtornos de ensinagem estão acabando com a inclusão, é verdade. A gente tem, na verdade, não tem problemas de aprendizagem em si. A gente tem mais problemas de ensinagem. E realmente isso é que está acabando. E esses transtornos de ensinagem estão na cultura escolar. E isso é muito difícil da gente mexer, porque o que está na cultura está tão enraizado em valores e crenças que ainda se acredita naquela escola modelo 1890, né? Aquela escola da fábrica, que eu estou preparando as pessoas para a fábrica, né? E quando na verdade não é isso. Na verdade, a educação para todos ela vem nesse sentido, né? Eu sempre falo para meus alunos, quando dou aula na graduação, na pós-graduação, eu digo, vocês acham que o governo foi generoso? Educação para todos, porque as máquinas vieram com manuais de instrução. E aí, isso nós temos até hoje. Nós temos uma escola que ensina a decodificar, não ensina a ler, porque leitura é crítica. Entendeu? Leitura é crítica. Então, nós temos até hoje, século XXI, nós estamos vivendo, né, o capitalismo da Revolução Industrial. O capitalismo que diz que você tem que decodificar, mas não pense não, porque pensar é muito perigoso. E é por isso que as pessoas criticam muito Paulo Freire. Sim. Né? Porque Paulo Freire ele chega justamente com esse discurso de uma pessoa que domina e outra pessoa que é dominada. E ele fala que a grande questão, um dos maiores males, é quando a pessoa que é dominada quer tomar o espaço do dominante. É por isso que, desculpe aí falar mas a gente tem que falar de política, é por isso que Bolsonaro foi eleito. Né? Porque ele foi eleito foi com esse discurso, né? Então, a doutora Ângela está dizendo aqui a realidade que o professor é tímido em ser mestres, né? A gente tem uma desvalorização aí do professor. Eu não sei se é em Portugal que você precisa fazer, quando você termina as disciplinas, né, teóricas, você precisa fazer você precisa ter um tutor, uma residência, que vai te observar por vários anos, se não me engano é Portugal. E aí, quando você termina, ele vai dar o parecer se você pode ou não ser professor, se você tem motivações pessoais para ser professor. Se você não tiver, ele te inabilita e você vai aproveitar aquelas disciplinas para fazer outra coisa. E aqui no Brasil, quem dá aula? Qualquer pessoa. A profissão de professores não é regulamentada no Brasil. A gente está pensando em regulamentar a medicina, a fisioterapia, a psicologia, tudo que está no consultório. Sim, e o professor, né? A doutora Ângela está dizendo que tem muita barata voadora achando que é borboleta. Interessante o comentário. Eu percebo assim, né, que a profissão de professor ela é muito desvalorizada economicamente e socialmente. E isso acaba fazendo com que ela vire também uma espécie de bico para alguns profissionais de outras áreas. Então, algumas pessoas vão dar aula, assim, eu vou dar aula para cobrir uma falta no meu salário. Mas não existe aquele envolvimento, aquele compromisso social. Alguns tratam como ou é um sacerdócio, que aí você faz por amor e quase uma religião, ou é um bico. E, na verdade, não é nem sacerdócio, nem bico, é profissão. E, como profissão, precisa ser valorizada. E nós, como profissionais da educação, a gente precisa se valorizar como profissional da educação, né? Reconhecendo que a educação é fundamental, é um lugar da transformação. A educação é um lugar, é uma arena de transformação. Uma arena no sentido mesmo de lutas políticas, lutas sociais, de embates. Basta a gente ver aí toda essa discussão do novo ensino médio. O novo ensino médio da educação pública e o novo ensino médio da educação particular estão com uma distância, está abrindo um abismo enorme entre eles. Bom, mas enfim, não vou falar sobre isso agora. Isso fica para o nosso curso.
É Então, pronto, muita a gente coisa. está encerrando porque a gente já está com mais de 1 hora na live. E aí quem se interessar pode estar me mandando mensagem para mim e para a Helena, que a gente vai Por fazer um favor. levantamento, né, das pessoas que estão bem interessadas, porque realmente esse tema, né, da inclusão, ele é um tema, né, é muito importante. A doutora Ângela está pontuando aqui, pedagogia baseada em evidência científica, que é necessário realmente. A gente está vivendo num mundo onde a gente tem apenas Achismos, né? reflexões, né? Mas a questão está ali, está acontecendo, né? Então, assim, eu inclusive faço parte de um grupo em que eu acredito que todas as teorias, né, elas têm a sua validade, tá bom? Aqui no Brasil é que a gente separa, né? Na psicologia aqui os professores pegam e brigam com os outros. É porque a psicanálise, é porque sabe? É porque a psicologia comportamental, mas todo mundo tem um conhecimento, e esse conhecimento precisa ser valorizado, né? Então, eu faço parte de um grupo de psicopedagogos que eles falaram assim, mas a análise do comportamento, não sei o que lá, aquela história preconceituosa, né? E aí eu fui dizer, deixa eu te dar um autista nível 3 para ir lá contigo. O autista nível 3, eu tenho um aqui de 15 anos, bem forte, que ele chega em ti, ele te dá uma mãozada na cara se não souber manejá-lo, entendeu? Então, eu quero saber onde é que fica, onde é que está o valor da análise de comportamento. Então, concordo muito, doutora Ângela, sobre pedagogia baseada em evidência científica. E a doutora Ângela está dizendo aqui que a pedagogia vai salvar o mundo. Essa é a nossa esperança. Não sei, não. Não sou tão otimista, não. Mas, enfim. Porque por ser pedagoga, eu também tenho essa visão de que a gente sabe ter. Claro que não vai ser só a pedagogia, né? Mas a gente tem aí um papel muito importante, né? A gente precisa urgentemente de formação que nos dê base científica para a nossa atuação. Porque tu vai pegar menos achismo, né? A gente uma criança com tem muito TOD achismo. na sala de aula, o tirar do quadro não vai funcionar para ele, não. Se tu colocar ele para tirar do quadro, ele vai jogar uma cadeira em ti. Sim. Então, existe... E aí eu percebo esse preconceito, sabe? Mas é porque um estímulo, resposta, aquelas... Sabe? A gente precisa se aprofundar nessas teorias. Antes de eu falar mal de uma teoria, eu preciso me aprofundar sobre ela, né? Se você pegar a análise do comportamento em Skinner, ele criou teste projetivo, entendeu? Skinner, ele ensinou que a punição, ela não deve ser utilizada, né? Ela não deve ser utilizada. E é o que está sendo utilizado na sala de aula ainda hoje, né? Então, aí, eu vou deixar para você dar as considerações finais. A gente já está... Bom, eu só quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade dessa conversa. Eu acho que é sempre muito, muito enriquecedor para todo mundo essas conversas fundamentadas, pensadas, analisadas. Eu acho que é bastante importante. E é isso, quero agradecer a todos que estiveram presentes e vamos nos encontrar mais vezes, né? Vamos nos encontrar mais vezes para falar mais sobre outros temas, vamos nos aprofundar nessas questões da educação inclusiva, que eu acho que é muito importante. Na próxima semana, viu, Helena? Eu vou receber a Luana, que é pediatra. Na outra semana, eu vou receber a doutora Alessandra, que é oftalmopediatra. Legal. O tema da live vai ser psicopedagogia e oftalmologia, vários olhares diante da aprendizagem, tá? Muito bom, muito bom. E no dia 3 de fevereiro, eu vou estar com a doutora Ângela Matilde falando sobre como o cérebro aprende, tá? Legal. E a doutora Ângela estava falando, ela é conselheira nacional da psicopedagogia, né? Ela falando dos estudos, né, que são incríveis, né? E que nós somos terapeutas da aprendizagem e a gente precisa valorizar, né, o psicopedagogo. A profissão está sendo regulamentada, está em processo de regulamentação, mas apenas essa regulamentação ela não vai ser suficiente, tá bom? Então,
a gente precisa beber dos estudos. A ABPP, ela tem uma revista científica aí, né, que tem 40 anos, que está online. Você pode entrar, digite no Google, Revista da Associação Brasileira de Psicopedagogia, você acessa as pesquisas científicas que estão publicadas. Eu acredito que o sindicato deva ter também momentos de formação, né? Sim, E, inclusive, temos um material vasto do sindicato. Aqui na BPP Pernambuco, este ano, ele vai ser um ano dedicado à escola, porque todas as BPPs, né, elas têm um calendário formativo. Cada BPP ela vai ter, né, ano passado, aqui na BPP Pernambuco, foi sobre a primeira infância. Então, foi o ano todo aprendendo sobre a primeira infância. E agora, este ano, no calendário formativo da BPP Pernambuco, vai ser voltado para a escola. Porque a gente precisa, muito bom, né, nos voltar para a escola. Pois, gente, um grande abraço para vocês. Termino com uma música? Por favor, vamos lá, terminar com a música. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Oh, se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Deu vontade de tocar outra, não sei se dá tempo. Se você pensa Nossa. que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu. Por que fazer chorar assim a quem lhe ama? Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer, a quem só pensa em você. Um dia sentirá que amar é bom demais. Não jogue o amor ao léu, o coração que não é de papel. Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? O coração que só lhe quer. O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei. Você não quis, jogou. O pessoal tá gostando do meu repertório, tá bom? Agora eu vou terminar só com uma. A doutora Ângela tá dizendo aqui que é do tempo dela. A Luana tá dizendo que são as melhores. Eu vou tocar uma aqui que é bem do fundo, tá? Bem do fundo do baú. Bem, isso que é comparação que eu vou fazer. Você vai ficar muito zangada, mas eu vou dizer. Você não é doce de corpo, mas enjoei de você. Você Nossa, não é não doce conhecia. de corpo, mas enjoei de você.
Não dá Eu nem pra esqueci pedir de falar isso. para a Helena que eu não gosto de palmas, não, mas É, eu sei que você não gosta, você olha a já me falou. inclusão. Helena, um grande abraço, viu? Muito obrigado, Outro. gente, pela presença de vocês, tá bom? Estamos aí todos os dias com conteúdos. Próxima quinta-feira eu vou estar também, né, às 20 horas aqui com a doutora Luana, tá? Que é pediatra, e nós vamos estar com uma live maravilhosa. Nós vamos fazer uma live sobre o diagnóstico diferencial e criterioso do transtorno do espectro autista. Um Muito olhar bom. multiprofissional, tá bom? Muito bom, Então, muito bom. espero vocês aí na próxima quinta-feira, às 20 horas, para a gente ter essa discussão maravilhosa. Muito obrigado, gente. Tchau, Boa noite para gente. vocês. Boa noite.